Vamos conversar agora com o comentarista Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Como é que você está vendo essa sessão inaugural dessa etapa final do julgamento da chapa Dilma Temer? E eu gostaria de saber se você, Reinaldo, uma pergunta que todo mundo me faz, deve fazer a você também, se você tem alguma previsão sobre o que pode acontecer. Boa noite, Boris. Bom, eu acho que começou com um discurso tranquilizador ali do presidente do Supremo, do TSE, o Gilmar Mendes, dizendo, olha, em última instância, não com essas palavras, esse julgamento aqui será um julgamento técnico, não será um julgamento político. Porque existe uma pressão gigantesca de todos os lados para que o TSE, Boris, resolva aquilo que os políticos têm de resolver. Né? Então, veja lá, não, vamos fazer o seguinte, o Temer está numa situação difícil, então vamos encurtar as coisas no TSE. Né? Então, não cabe encurtar nada no TSE, o TSE tem que fazer um julgamento técnico. Acho que tudo mais constante, e apesar das pressões que vêm especialmente do Ministério Público e da Polícia Federal, eu aposto num viés pró-Temer, isto é, num viés em favor da não cassação da chapa. E aí então é preciso que a gente pense nos desdobramentos disso. Né? Se houver a não cassação, e até onde sei o julgamento tende a ser concluído, se houver a não cassação, é claro que a crise política esfria muito. É claro que Janot perde espaço na sua saga hoje anti-Temer. Né? Se houver a condenação ou se houver a eventual suspensão do julgamento quando já se contarem 4 votos a favor da cassação, aí é claro que dificilmente o presidente consegue se manter no cargo, ainda que caiba recursos, Boris. Cabe, caso se conclua a votação pela cassação, o presidente ainda tem direito a embargos de declaração, isto é, o tribunal esclarece o que quis dizer exatamente, que até pode mudar voto, embora seja raro. Depois cabe um recurso extraordinário, que é impetrado no TSE, mas quem decide é o Supremo. Né? Então o presidente poderia prolongar isso. Mas nós sabemos que se isso acontecer, Boris, a governabilidade já terá ido e, portanto, dificilmente o presidente consegue se manter no cargo. Né? Eu torço, sinceramente, para que se mantenha hoje novos indicadores econômicos positivos, seguindo-se a lei. E é perfeitamente possível seguir a lei, né, e manter a rigidez da chapa, isto é, não cassar o presidente Michel Temer na prática. Também será interessante ver que tese eles vão adotar, né, Reinaldo? A gente pode falar sobre isso amanhã, provavelmente, se a nulidade das delações do Odebrecht, sim, ou então se a separação de contas, de responsabilidade ali de Dilma e Temer. Agora, falando sobre outro assunto, mas que também pode ter uma repercussão, eventualmente, no julgamento, ou pelo menos no ambiente político, a prisão do Henrique Eduardo Alves, um aliado próximo ao Temer, né, ex-presidente da Câmara dos Deputados, sei lá, acho que teve uns 12 mandatos de deputado federal. Isso é mais uma pressão? Você enxerga isso como mais uma pressão sobre o presidente? Ah, Amanda, boa noite. Claro que sim, não tem a menor dúvida. Até porque, eu sei, é nessas horas que eu costumo gerar reações à direita e à esquerda, como diz uma música do Tunai, dos que odeiam e dos que amam, né? E ele diz nessa música, o amor e o ódio se irmanam na fogueira das paixões. Então, quando você pensa a respeito, veja, existem 4 motivos para prender uma pessoa previstas no artigo 317 do Código de Processo Penal. Né? Nenhuma delas, no meu entendimento, está dada agora em relação ao Henrique Eduardo Alves, porque diz, em 2015 ele mexeu com dinheiro, nós estamos em 2017. Né? Portanto, ele não tem evidência de que está cometendo um crime neste momento, na iminência na ordem política ou econômica, 2 motivos para prender alguém preventivamente. Não consta que ele esteja ameaçando testemunhas ou alterando provas, e nem que corra o risco de fugir ou de não se exercer a lei penal. Então, não há motivos para a prisão preventiva. O diabo no Brasil, né, é que as pessoas confundem a prisão preventiva com aquela prisão já pós-condenação. Né? Atenção, meus queridos, a gravidade de um crime não tem nada a ver com a prisão preventiva. A gravidade de um crime, ela é julgada ali, ela é avaliada quando há o julgamento, tá certo?
Então, não haveria razão. Estão prendendo, evidentemente, porque pretendem com isso intimidar o presidente, dizer, olha, mais um ministro próximo ao presidente e tal. E sabe-se lá, não é? Se também a ele serão oferecidas aquelas condições maravilhosas para fazer uma delação premiada que derrube o presidente da República. Lembrando, a propósito, né, da honradez de Joesley Batista, Wesley Batista, JBS e companhia, essa gente que está livre, leve e solta lá em Nova York, né, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, abriu hoje o 11º procedimento de investigação contra o grupo. Né? Então, não só saíram livres, leves e soltos, como tudo indica, usaram a crise brasileira e a vida desgraçada dos pobres para especular e ficar ainda mais ricos. Reinaldo, o que você achou das perguntas enviadas pela Polícia Federal ao presidente Michel Temer? Olha, Boris, li atentamente todas. Na maioria das vezes estamos diante de despropósitos como jamais vi. Né? Isso, evidentemente, não é um pedido, não são questões pedindo informação, nada. Toda ela tem um tom acusatório o tempo inteiro e há armadilhas. Por exemplo, a pergunta 19 é de trincar catedrais, como diria Nelson Rodrigues. Né? Tá aqui. Existe algum fato objetivo que envolva a pessoa de Vossa Excelência e seja passível de ser revelado por Lúcio Bolonha Funaro ou Eduardo Cunha em eventual acordo de colaboração? Isso não existe. Esta pergunta é uma indecência, esta pergunta é pornográfica. Quer dizer, então, o senhor avalia que, se o Bolonha e o Cunha fizerem delação premiada, eles podem prejudicá-lo de algum modo? Se o presidente diz não, e depois o Bolonha e o Cunha, numa delação premiada, ganhando o que os Joeses da vida ganharam, diz sim, aí o presidente, então, será acusado de ter mentido à Polícia Federal. Isso não é pergunta que se faça. Isso, como diz um ícone de jornalismo, isso é só uma vergonha. O Reinaldo, mais obscena que a pergunta é a formulação da pergunta. Reinaldo, muito obrigado e até amanhã.